E hoje a nossa entrevistada é a candidata Laís Soares, do Solidariedade. Bom dia, candidata. Primeiro, agradecê-la, por ter aceito o nosso convite, e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Laís Soares é formada em Relações Internacionais. Candidata, entre as suas propostas para a cidade, qual que você aponta como a principal, no caso, seja eleita? Bom dia a todos, boa tarde, na verdade. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a minha principal proposta para Divinópolis é garantir oportunidade para todos. A nossa cidade hoje não oferece oportunidade de trabalho, nem de estudo, A nossa cidade hoje está estagnada economicamente, o desafio aqui em Divinópolis é enorme e a gente vai garantir oportunidade como? Através da educação. E principalmente o foco na educação básica, onde o retorno político não é imediato, mas o ganho para a sociedade é enorme. Eu tive muitas oportunidades na minha vida, você citou que eu sou formada em Relações Internacionais, de estudo, de trabalho, de estudar fora, de aprender idiomas, de ter experiência, de trabalhar no setor privado. Eu tenho 10 anos de experiência profissional e eu quero que toda criança que nasce em Divinópolis tenha acesso às oportunidades e aos privilégios que eu tive acesso. Para isso, e aí eu finalizo anunciando aqui em primeira mão um programa muito inovador e ousado que a gente vai fazer, é garantir que no nosso primeiro ano de mandato, todas as crianças de Divinópolis têm acesso à creche em tempo integral. E a gente vai fazer isso através do nosso cheque educação. Se não tiver creche, não tiver vaga no CMEI público, a gente vai garantir na creche privada. Vários municípios do Brasil já fizeram isso e essa é a sinalização que eu dou o meu compromisso de que a gente vai de verdade valorizar a educação, não só no discurso, mas na prática. Candidata, no seu plano de governo você fala em erradicar a extrema pobreza em Divinópolis, Qual que é o percentual da população divinopolitana que está nessa situação e como você pretende cumprir essa meta? A gente tem em torno de 5 mil pessoas hoje em Divinópolis na extrema pobreza, Se os dados estiverem atualizados, porque esse mapeamento agora durante a pandemia tem que ser feito, porque a pandemia gerou um aceleramento, de levar as pessoas para a pobreza, muitas pessoas perderam o emprego e a gente vai fazer isso através de um programa estratégico junto com o CRAS, onde o agente comunitário ele tem o papel de fazer um mapeamento completo da vida daquela pessoa, das competências dela, do que ela faz bem e ajudar a conectar isso com o Sebrae, enfim, com os cursos capacitantes e a gente conectar através dos nossos planos de desenvolvimento econômico essa demanda de emprego com quem está oferecendo oferta, A gente tem hoje bairros em Divinópolis, por exemplo, que tem uma demanda, às vezes, por um comércio, por uma padaria. Eu já ouvi isso no Jardinópolis. Eu queria ter uma padaria no meu bairro. Por que a gente não vai, pega essas pessoas que estão desempregadas, forma elas, ajuda elas a montar um pequeno comércio, por exemplo, de padaria lá no bairro Jardinópolis e ajuda elas a ter renda. Então, dá para fazer isso, mas precisa de gestão, precisa de planejamento, precisa de gente boa. Chegou uma mensagem aqui do Michael, ou Maicon, muito obrigado pela participação. Bom dia, Laís. Gostaria de perguntar a respeito das ruas de Divinópolis, infraestrutura, e de empresas que estão saindo, que está ficando, segundo ele, cada dia mais difícil arrumar um emprego, principalmente agora nesse período de pandemia. Perfeito, que pergunta ótima. As ruas, eu acho que são emblemáticas, Eu falo que a gente está no buraco, não só fisicamente falando, mas a gente está no buraco em todos os sentidos, Com essa falta de emprego e de renda. Por isso que, para mim, é prioridade a geração de emprego e de renda. É Maicon, Maicon, você fez a pergunta correta. É a pergunta que não quer calar em Divinópolis. Como a gente vai garantir um aumento de renda? O nosso PIB per capita, que é a nossa renda por pessoa, ela só vem caindo ao longo dos últimos anos. Então, a gente precisa elevar esse nível de renda. Um dos meus comos, que eu tenho vários projetos, vários programas no meu plano de governo, é através do fomento da tecnologia. Por quê? A gente tem a Universidade Federal, a gente tem o Cefet, eles estão gerando conhecimento, eles estão gerando inovação, só que a gente não está conseguindo transformar isso em emprego e em renda para a cidade. Se a gente articula o desenvolvimento aqui de um ambiente de inovação e de um polo tecnológico, a gente vai oferecer emprego, e aí eu não quero emprego desqualificado para ganhar um salário mínimo, não. Estou falando de emprego ganhar 5 mil reais, 10 mil reais, porque o nível do que paga a indústria de tecnologia é muito maior do que, por exemplo, o setor de confecção, que hoje vive um desafio em Divinópolis e precisa agregar valor, precisa inovar mais para conseguir competir no mercado e se diferenciar. Então, através da educação técnica profissionalizante, focada na tecnologia, o meu sonho é que todos os nossos alunos que queiram estudar, por exemplo, programação, linguagem computacional, eles tenham acesso a isso gratuito, para que a gente forme uma mão de obra hoje no Brasil que não tem em lugar nenhum, que a gente vire referência aqui em Divinópolis. E o cara pode morar aqui em Divinópolis, você pode morar aqui e prestar serviço para o Google ou para a Amazon, ganhando 5, 10 mil reais e consumindo na cidade. Então isso eleva e melhora a vida de todo mundo.
Bom, agora nós temos a participação da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços aqui de Divinópolis, a ACID. Por favor. Muitos dos procedimentos e processos para liberação de licenças, projetos, recolhimento de TBI e outros serviços públicos ainda são extremamente burocráticos e demorados. Qual a proposta para acelerar a desburocratização destes serviços em Divinópolis? Excelente pergunta da Alexandra, uma mulher que eu admiro, que está liderando a CID. A nossa proposta, e eu já trabalhei com isso, com o que a gente chama de Lean Management, né, que é você otimizar processos, acelerar eles. Eu trabalhei com isso numa multinacional, consegui ter um resultado em 4 meses de R$500 mil de economia, fazendo isso que ela está falando, de otimizar processos para reduzir tempo, que era uma empresa de logística. Então, quanto mais você reduz os tempos e movimentos, mais você se torna mais produtivo e ganha mais dinheiro, no caso dessa empresa. No caso da prefeitura, a gente precisa otimizar e muito, modernizando, mapeando os gargalos, entendendo onde está parando o alvará. Eu já escutei de pessoas aqui que levaram mais de 1 ano para conseguir um alvará de obra. Isso é inadmissível. A prefeitura tem que deixar de ser um obstáculo e se tornar um indutor de desenvolvimento, um facilitador do desenvolvimento. Então, Alexandra, a minha proposta no meu plano de governo está isso, é reduzir muito, drasticamente, o tempo de abertura de empresas, otimizar esses processos, tornar eles digitais, para que o empresário hoje, ele no celular, por isso que eu estou com meu celular aqui, porque isso aqui é o futuro, vocês sabem disso, é o presente e o futuro, no celular ele vai dar a entrada do processo, vai conseguir acompanhar, não vai precisar ir na prefeitura, não vai precisar ficar implorando para as coisas andarem, porque a gente tem que facilitar ao máximo. A minha visão é de facilitar, deixar de ser o obstáculo e se tornar o indutor desse desenvolvimento. Candidata, no seu plano de governo você também fala em melhorar a infraestrutura da cidade, né? Como uma forma, inclusive, de melhorar também a questão da segurança pública, especialmente nos bairros, né? De que forma você pretende fazer isso? Excelente. Há estudos que mostram, e eu já trabalhei com segurança pública, inclusive no Rio de Janeiro, que é um lugar que é o maior desafio de segurança pública no Brasil, a iluminação pública, o ambiente limpo, organizado, ele impacta diretamente nos indicadores de criminalidade. Então a gente precisa, Divinópolis é cheia de lote vago, abandonado, vários lotes da prefeitura, sem limpeza. A gente não fiscaliza e multa os lotes, então a gente tem que limpar esses lotes vagos, fiscalizar e multar. A gente precisa melhorar muito a nossa iluminação pública. Ontem mesmo eu estava lá no Vila das Roseiras conversando com os moradores, eles reclamaram para mim da falta de iluminação e de uma mulher que quase foi violentada porque ela desceu no ponto de ônibus e estava escuro. Então a gente precisa imediatamente fazer uma PPP de iluminação pública, como o Cajuru está fazendo, para que a gente possa otimizar a nossa iluminação. E o que o setor privado faz bem feito, a prefeitura tem que delegar, porque a gente precisa modernizar a nossa gestão. E aí, com melhor iluminação, resolvendo a questão dos lotes vagos, otimizando as nossas rondas, criando redes de vizinhos protegidos, a gente vai dar um jeito na segurança pública em Divinópolis. Reclamação recorrente em Divinópolis, Copasa. Qual será a sua postura? O que você pensa em relação a essa questão da prestação de serviço da Copasa? A primeira coisa, é inadmissível essa falta de água e esse descaso com a população. Nunca falta água no centro, nunca falta água para quem hoje tem um poder aquisitivo maior. Mas a maioria da população, nos bairros um pouco mais distantes, aí eu incluo o meu bairro, que é o LP Pereira, que não é tão distante assim, falta água direto. No Terra Azul, eles ficaram 5 dias sem água, desde quinta-feira passada. Eu fui lá essa semana, as pessoas sem água para beber, tendo que acordar de madrugada para pegar água. Isso é desumano, isso é criminoso. É uma questão de dignidade, de humanidade. Então, a minha proposta é a gente tem que começar a acelerar esse processo de concessão. Eu participei da construção do marco regulatório de saneamento lá no Congresso, que foi aprovado. Então, a gente vai conseguir trazer mais empresas para o Brasil que fazem isso melhor. A competição vai aumentar, a Copasa vai ter que melhorar o serviço ou a gente vai tirar ela imediatamente. Você não tira da noite para o dia uma empresa de saneamento, isso é populismo, que fala que vai chegar no primeiro dia e vai mudar isso. Mas que eles vão ter que me aguentar dia e noite em cima, brigando e articulando em paralelo, porque quando você vai brigando para melhorar o serviço, você vai articulando uma alternativa. Você faz o curto prazo e vai pensando no médio. Isso você pode ter certeza que eu vou fazer. Candidata, você tem 45 segundos para concluir. Gente, eu queria falar para você que está aqui me assistindo, e eu sei que muita gente hoje está desanimada da política, não acredita mais. Tenha certeza, ainda tem gente que entra na política por propósito, por motivação, por compaixão, por humanidade, porque quer fazer as coisas darem certo.
Eu peço para vocês, deem um último voto de confiança na política, não estou pedindo em mim, não. A gente precisa voltar a aproximar as pessoas da política, porque ela é sim um lugar de transformação e somos nós, os jovens, que vamos dar jeito nessa cidade. São os jovens que mudam o mundo, são os jovens que fizeram esse iPhone aqui, são os jovens que fazem a revolução. Então não tenham preconceito com quem é 10 jovem segundos, candidata. e acreditem na mudança. Obrigada a todos. Muito obrigado, candidata. Candidata Laís Soares.